E aí, Pega Devs, no vídeo anterior a gente aprendeu sobre Layout Groups, Dynamic Layouts, sobre Repeating Dynamic Layouts e sobre Tables. No vídeo de hoje a ideia é que a gente possa aprender ainda mais sobre esses layouts e também sobre Local Actions. Vamos aprender o que são Local Actions e como elas funcionam dentro do Pega. Bom, eu vou começar aqui melhorando essa section. Atualmente a gente só tem a descrição, a data início e a categoria dos issues. Ou seja, a gente pode adicionar novos issues aqui, colocando suas categorias, descrições e tudo mais. Porém, a gente não tem nenhum local para colocar as fotos dos issues, ou seja, as fotos relacionadas àquele problema que está acontecendo no condomínio. E hoje a gente vai aprender a criar tabelas dentro dessa section aqui de issues. Ou seja, além de ter cada uma dessas descrições, data início e categoria, vai ter uma tabela para guardar as fotos dos problemas. Então, sem mais delongas, vamos começar essa criação. Primeiro, vamos precisar de um Dynamic Layout aqui. Na verdade, mais embaixo, vamos precisar colocar. Vamos jogar uma table nesse Dynamic Layout 2. E aqui a gente vai configurar essa table. Primeiro a gente vai desmarcar aqui as opções de Grid Header e Footer, para que a tabela fique bem limpa. E aqui a gente vai ter que dizer qual a fonte dessa tabela, quais são os dados que essa tabela vai guardar. Nesse caso, a gente quer guardar as fotos relacionadas a um problema. Então, o objeto issue, que é o objeto do problema, ele possui também dentro dele o objeto pictures. Aqui, como a gente pode ver, quando eu expandir aqui o issues, tem o objeto pictures, que também é uma lista. Quando a gente clica aqui, a gente consegue ver que é uma page list do objeto foto. Então, o que a gente vai querer aqui é uma lista de pictures, de fotos. Basta a gente apertar aqui no ponto, setinha para baixo, e automaticamente o Pega já reconhece que dentro do objeto issue existe o objeto pictures, que é essa lista de fotos que a gente quer colocar. Aqui eu vou dar submit. E aqui a gente precisa apresentar mais uma vez as colunas relacionadas às fotos, né? O que eu quero exibir? Eu posso exibir, por exemplo, o nome do arquivo, o nome da foto, né? Então vou colocar aqui nome. Aqui, isso é apenas a label, né? Eu vou precisar colocar também a propriedade relacionada a essa foto, né? Então, ao clicar ali, eu consigo colocar o file name, que é o nome do arquivo, e eu quero que ele se apresente apenas como read only. E aqui eu vou inserir mais um, que é a descrição do arquivo. Colocar a label como descrição e colocar a description do arquivo. Então, até o momento, eu vou colocar também como read only. Até o momento a gente tem aqui os dois itens da tabela, as duas colunas da tabela de fotos, com o seu nome e sua descrição. Se eu salvar aqui e a gente criar um case, a gente vai ver que essa tabela ela vai aparecer para cada um dos issues. Então vamos lá, vamos abrir aqui o case. Criar um case qualquer. Passar de tela. E aí a tabela ela já é exibida aqui com o nome e a descrição, porém não tem nenhum item, porque nós não adicionamos nenhuma foto relacionada a esse issue. Então é interessante mencionar que quando eu clicar aqui em novo issue, essa tabela ela vai se repetir novamente. E ela se repete para cada um dos issues, ou seja, dos problemas que eu crio. Então aqui, se eu quiser criar um problema 1, as fotos relacionadas ao problema 1
serão exibidas aqui embaixo. E aqui, se eu colocar problema 2, as fotos relacionadas ao problema 2 serão exibidas também nessa tabela aqui abaixo. Ou seja, o Pega consegue distinguir as fotos relacionadas a cada um dos problemas, porque justamente por ser uma lista de objetos. Bom, até o momento a gente já tem a nossa tabela aqui, porém a gente não tem as fotos, a gente não consegue adicionar fotos relacionadas a cada um dos issues. Então, para isso, a gente vai aprender agora sobre Local Actions. Os Local Actions, basicamente, são ações locais, ações que a gente pode tomar em alguma tela, em uma determinada tela. Então, por exemplo, quando a gente clica em um determinado botão, a gente pode exibir um modal, que é uma pequena tela, onde a gente consegue adicionar novos itens, consegue fazer alterações a uma coisa que já existe. E esse modal também pode ser chamado de pop-up. Ele é muito importante para que a gente possa manipular os dados e adicionar novos dados. Então a gente vai aprender agora como criar uma Local Action. Primeiramente eu vou colocar um Dynamic Layout aqui abaixo. Abaixo desse Dynamic Layout 2, né, na verdade. Temos aqui o Dynamic 2.2 e vamos adicionar um botão aqui também. Esse botão vai ficar no Dynamic 2.2. Vou arrastar aqui para baixo. A primeira coisa que eu vou fazer é alinhar esse botão do lado direito da nossa tela. Para isso a gente vem aqui em Presentation, Advanced Presentation Options, e aí a gente vai colocar uma classe CSS out of the box do Pega chamada Right Aligned. E aí a gente vai adicionar essa classe dando submit aqui, colocando 2 vezes. E aqui a gente vai colocar o botão inserir foto. Agora a gente vai criar um action set para poder exibir o nosso modal no momento que o usuário clicar nesse botão. A gente vem aqui em Create Action Set, On Click, e aqui existem várias ações, como vocês podem ver. Vamos escolher a ação Launch Local Action. Temos 3 opções aqui. Aqui a gente vai escolher o Modal Dialog, que vai exibir uma telinha, um modal. E quando a gente cria um Local Action, ele possui algumas opções de como a gente quer manipular esse Local Action. Se eu não usar página nenhuma, ou seja, se eu não declarar nenhuma página, o Local Action ele pega o contexto da classe que nós estamos atualmente. Ou seja, nós estamos na classe Issue, então se eu criar aqui, por exemplo, o Local Action Teste e clicar no alvo, ele vai criar um Flow Action na classe Issue. Eu vou criar aqui só para a gente aprender, mas não é a classe que a gente quer criar na classe Foto. Vou criar uma section qualquer, chamada de teste, e aqui vai ser também na classe Issue. E só para fim de demonstração a gente vai ver como o modal vai ser exibido. Eu vou colocar aqui qualquer informação, por exemplo, a description do issue. Vou salvar e vou salvar também o nosso Flow Action. Aqui também eu vou salvar esse Local Action. Quando a gente der refresh lá no nosso case, a gente vai ver que o Local Action está sendo apresentado. Vamos abrir aqui o nosso case. Quando eu clicar em inserir foto, o nosso Local Action ele é exibido. Como vocês podem ver, se chama teste e aqui tem a descrição que a gente colocou. Entretanto, a gente tem que fazer esse mesmo comportamento, porém utilizando a classe foto, já que nós queremos inserir uma foto nessa tabela aqui de fotos. Para isso,
a gente vai precisar mudar a classe de contexto, porque atualmente a classe de contexto é a classe issue. Então, vamos fazer essa mudança. Agora, vamos clicar aqui no botão inserir foto. E até então, como eu falei, o contexto é da classe issue. Se eu abrir aqui, vai para a classe issue, mas não é o que queremos. Então, como é que eu faço para inicializar um modal, uma local action, em um determinado contexto? Uma maneira de fazer isso é utilizando um data transform que inicializa uma página no contexto foto. Isso vai ficar mais claro no momento que a gente fizer essa criação. Eu vou criar aqui um data transform chamado inicializar foto, nova foto ou new photo. Vou abrir aqui. Eu vou criar esse data transform no contexto, pode ser no contexto da classe issue, porém eu vou criar no contexto da classe data apenas, para ficar uma coisa mais genérica. Clicar aqui em Create and Open. E aqui a gente vai inicializar um objeto foto. Para isso, a gente tem que declarar aqui na Pages in Classes uma página chamada New Photo, por exemplo. E essa página ela vai ser da classe Photo. Então ela é REPL Reporting Data Photo. Declarei a página, ou seja, eu estou instanciando um objeto foto. E agora basta eu inicializar esse objeto. Como é que eu posso fazer isso? Fazendo um update page, new photo, e atribuindo, por exemplo, um file name qualquer. Vamos atribuir esse file name, vamos atribuir como vazio mesmo, e vamos salvar. Então, o que acontece? Esse data transform, ele vai ser executado. Vou colocar aqui ele novamente, inicializar new photo, e ele vai instanciar o objeto new photo em memória. O Pega ele consegue reconhecer essa página lá na clipboard. Após isso, a gente vai executar o nosso local action, que é o modal em si. E aqui a gente tem a opção Using Page, que significa usando uma página. E qual é a página que a gente quer usar? Para inicializar esse local action é justamente a nossa página New Photo que a gente acabou de instanciar. Então eu clico aqui, coloco New Photo e aí eu vou dar Submit aqui. Na verdade eu tenho que colocar também a classe, né, desse objeto. Aqui ele diz que o nome da página é inválido, é porque a gente tem que declarar essa página também aqui no Pages e Classes. Então vamos declarar o REPL Reporting Data Photo. Mais uma vez vamos voltar aqui no nosso botão inserir foto. O Pega acabou apagando aqui, mas não tem problema, a gente recria. A gente vai rodar o data transform chamado inicializar new photo e vai rodar o local action com a página new photo. Vocês veem que no momento que eu coloco o new photo, automaticamente ele coloca aqui o class name, que é no contexto de data photo. E agora eu vou criar de fato o nosso local action no contexto foto. Vou chamá-lo de upload foto, já que a gente quer inserir uma nova foto para aquela tabela. Vou abrir aqui. Vocês veem que automaticamente o Pega já identificou o contexto do data photo. Vou criar. E aqui a gente vai colocar uma section também chamada de upload foto. E nessa section a gente vai colocar os dados que o usuário quer preencher para aquela foto.
primeiro dado vai ser o nome do arquivo. Então a gente vem aqui em Data Capture, coloca a propriedade FileName, que é o nome do arquivo. E aqui abaixo a gente coloca a descrição do arquivo. Colocar um text area, por exemplo. Colocar um text area, que vai ser o file description. Aqui é a descrição do arquivo. Então, nesse momento a gente acabou de criar uma section que vai ser exibida exatamente dessa maneira aqui, porém no contexto foto, já que a gente instanciou um objeto foto. Aqui eu vou salvar também o flow action e vou salvar, por fim, essa característica que a gente fez aqui, esse data transform e a local action. Clica aqui em submit, salvar, e agora a gente vai ver o nosso modal funcionando perfeitamente. Vamos vir aqui, dar refresh, apertar aqui no Go. Ao clicar em inserir foto, a gente vê que tanto o nome do arquivo quanto a descrição já estão aqui presentes. A gente pode escrever qualquer coisa e depois submeter as informações. Bom, até então a gente conseguiu criar o nosso local action, porém vocês vão perceber que ao clicar aqui em submit, nada acontece. O certo era que o nome e a descrição da nossa foto aparecessem aqui na tabela. Se eu clicar aqui no novo issue e tentar fazer isso, a gente vai ver que ao clicar em submit, também não aparece. Então, por que isso acontece? Porque no local action eu estou apenas exibindo aqui um modal com as informações que eu quero. Porém, essas informações elas não estão sendo adicionadas. E é para isso que a gente precisa de um pós-processamento para que essas informações sejam adicionadas nas respectivas tabelas de acordo com o issue. Por exemplo, aqui esse issue ele possui a sua tabela, esse issue de baixo já possui outra tabela, e a partir disso a gente precisa identificar quais fotos correspondem a quais tabelas. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai inserir esses dados na tabela correspondente? Para isso, a gente vai utilizar o index da tabela. A gente precisa do índice de cada um desses issues. O Repeating Dynamic Layout e as tables, elas possuem uma propriedade chamada pxListSubscript. Essa propriedade ela é out of the box do Pega, e ela é nativa do Pega, né? E ela identifica o índice de um item da lista. Então, por exemplo, aqui nessa tela, a gente tem dois itens, que é esse issue cuja data é 10/9, e temos esse outro item cuja data é 4/9. Cada um desses itens aqui, eles possuem um index, que é o pxListSubscript. Para demonstrar isso, eu vou clicar aqui e vou colocar um Data Capture. Vou colocar aqui, na verdade, um Dynamic Layout aqui. E a gente vai ver o índice correspondente a cada um desses itens. Vou colocar aqui a propriedade pxListSubscript. Ela é uma propriedade da Basic Class, se eu não me engano. A gente coloca aqui, dá submit. Vou salvar. Quando eu der refresh aqui na tela, a gente vai ver que cada um desses itens possui esse índice. Vou voltar aqui novamente no case. E aí a gente vê aqui o pxListSubscript 1 correspondente a esse item aqui inteiro, que é o issue por inteiro.
E aqui, quando a gente quer inserir a foto, a gente vai conseguir saber que essa foto é para o índice de lista, o índice 1, né, dessa lista. Se eu clicar aqui em novo issue, a gente vai ver que já é o índice 2. Se eu clicar aqui novamente, a gente já vai ver um terceiro item, cujo índice é 3. E é dessa maneira que a gente vai identificar quais fotos correspondem a quais itens da lista, através desse índice aqui. Mas como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai precisar voltar no nosso Local Action, inserir foto. Vou voltar aqui nele. E aí a gente vai criar um pós-data transform, um pós-processamento. Ou seja, no momento que eu clicar no botão de submit aqui do inserir foto, ele vai processar a qual item da lista essa foto vai se relacionar. Porém, antes da gente criar o nosso data transform, a gente vai precisar voltar aqui um pouco no nosso data transform de inicialização do objeto. Esse data transform ele vai ser importante para guardar também o índice relacionado àquela foto. Eu vou precisar identificar o índice da foto para poder saber a qual issue essa foto pertence. E é aí que a gente vai criar aqui mais uma linha, adicionar mais uma linha, com a propriedade para o objeto foto. Essa propriedade eu vou chamar ela de index. Eu vou clicar aqui no alvo para abrir. Vou clicar aqui em Create and Open. Vocês vão ver aqui que já está no contexto certo. E essa propriedade eu vou criar ela como texto mesmo. Vou salvar. E agora eu tenho na nossa classe foto uma propriedade chamada index, que vai guardar o índice daquele objeto para que eu possa associar aquele objeto ao nosso issue. Mas aí eu vou ter que dizer o px list subscript. Como é que eu vou saber qual é o px list subscript? Qual é o índice desse objeto? Para isso eu tenho que parametrizar esse data transform. Vou criar um parâmetro aqui, chamado index também. E aí, quando eu volto aqui ele deu um pequeno aviso, porque eu ainda preciso atribuir um valor, né, a esse index. A gente vai atribuir depois, esse warning vai sumir. Vou voltar aqui no Issue with Pictures, que é a nossa section. E aqui eu vou colocar esse data transform novamente. E aí vocês veem que ele pede um parâmetro index. E é aí que entra o nosso px list subscript. Então, resumindo, o que está acontecendo aqui? Vou clicar em submit. Eu estou passando como parâmetro para esse data transform aqui o índice correspondente daquele issue, o índice daquele item da lista de issues. E é dessa maneira que eu vou conseguir identificar que aquela foto corresponde a aquele issue. Agora, como é que a gente vai declarar aqui esse parâmetro? Para declarar parâmetros em data transforms e em activities, que a gente vai ver posteriormente, basta a gente colocar a palavra param, ponto, e o nome do parâmetro que a gente declarou, que é o index. Vou clicar aqui em salvar. Você vê que o warning subiu. E agora a gente tem tudo pronto. A nossa foto, new photo, nosso objeto, ele vai ter o index correspondente ao item, correspondente também ao item da nossa lista aqui de issues. Então eu vou salvar e a gente vai ver isso em funcionamento agora. Então eu vou criar um novo case aqui e a gente vai ver que o objeto new photo ele vai estar lá em memória justamente com o index correto, o index relacionado ao seu issue. Então aqui a gente tem esse issue cujo índice é 1. Se eu clicar aqui em inserir foto, teste, der submit, quando a gente for na nossa clipboard, a gente vai ver que o objeto new photo
ele vai estar preenchido com os dados corretos. Vou vir aqui nessa thread aqui do portal, porque os dados não foram salvos. Aqui tem o nosso objeto newPhoto e o index é 1, como vocês podem ver. Aqui eu adicionei um novo issue, cujo índice é 2. E aqui eu vou inserir foto também. Vou colocar teste 2. Vou salvar. Vamos olhar aqui na nossa clipboard esse objeto newPhoto mais uma vez. Vamos ver aqui. E agora a gente vai ver que o objeto assumiu o índice 2. Então, isso vai ficar mudando à medida que a gente adiciona novos itens aqui na lista e a gente instancia esse objeto novamente. Porém, a gente percebe que o objeto ele não foi adicionado nessas listas aqui, com seu nome e descrição. Isso acontece porque a gente ainda não criou o nosso pós-data-transform aqui, depois que o objeto sai do nosso modal. Então, nossa próxima criação agora vai ser justamente criar esse data transform pós. A gente vem aqui no nosso local action, upload photo, e vamos colocar aqui o data transform upload pós upload photo. Vou abrir aqui no alvo. E o que é que ele tem que fazer? A gente tem que dar um append, ou seja, inserir na nossa lista de fotos. Porém, temos que saber qual a lista de fotos que devemos adicionar, porque cada issue possui uma lista. E é para isso que a gente utiliza o index, que a gente acabou de ver. Então eu vou declarar aqui mais uma vez o newPhoto, que é o objeto que guarda o index. E a gente vai declarar um parâmetro temporário chamado index também, que vai receber a nossa página newPhoto.index, que está guardando o índice da foto, o índice correspondente ao issue. E aqui também vamos precisar declarar a nossa PY Workpage. Por que disso? Por que a gente precisa declarar? Porque o Pega ele precisa saber a lista de issues relacionadas ao case. Ele precisa saber qual é essa lista. E é justamente essa lista daqui que a gente vê na clipboard, que é PY Workpage Issues. A gente precisa adicionar aqui nessa lista. Mais especificamente na lista de pictures, de acordo com o issue. Então a gente volta aqui, coloca a classe Reporting, Work Reporting, que é a classe do nosso case, né? E aqui a gente vai dar um append to PY Workpage, lista de issues, a lista de pictures. Porém, a página que a gente quer adicionar é qual? É justamente a newPhoto. Então a gente vem aqui em a new page, na verdade, an existing page, ou seja, uma página existente, chamada newPhoto. Porém, isso ainda não é suficiente, porque eu não estou dizendo qual é o índice do issue que eu quero adicionar. Então eu venho aqui e coloco o param.index, que é justamente o índice que vai identificar qual é o issue que vai guardar aquela foto. Agora é só a gente salvar. De modo resumido, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou utilizando o objeto newPhoto que eu instanciei, que está guardando também o index daquele issue, e aqui eu estou adicionando na lista de fotos daquele issue, passando o index daquele issue, o objeto newPhoto. Agora eu vou dar refresh aqui
e a gente vai ver que o item ele foi adicionado corretamente na lista correspondente. Eu vou adicionar aqui um novo item, teste 1. Quando eu clicar em Submit, a ideia é que apareça aqui na lista. Porém, não apareceu e eu vou explicar por quê. Justamente porque falta mais um detalhe, que é dar um refresh, né? Precisamos dar um refresh aqui na nossa section para que as informações sejam atualizadas. A gente vem aqui em Display Refresh, Refresh this section, Submit. E também vamos precisar, na verdade, de um Refresh Other Section. Por que um Refresh Other Section? Porque a gente precisa dar um refresh na section que possui a lista de issues, que é a nossa Issue Information, que a gente criou anteriormente, que possui o Repeating Dynamic Layout, que é este daqui. Então a gente volta aqui, clica no Inserir Foto e faz um Refresh Other Section com a nossa classe aqui sendo a Reporting, Work Reporting, e o nome é Issue Information. E agora a gente está pronto para ver o funcionamento disso em tela. Vou dar refresh mais uma vez para a gente atualizar o case. Vou inserir uma foto aqui, na verdade os dados da foto, né? Chamada de teste 1. Quando eu clicar em Submit, a gente vê que apareceu aqui na tabela correspondente ao issue de índice 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o índice 2. Inserir foto. Você vê que isso aqui é um dado antigo que está instanciado em memória. A gente precisa apagar isso e vou mostrar como depois. Vou colocar aqui o teste 2. Dar Submit. E aí ele adiciona na lista de fotos do índice 2, do objeto de índice 2. Se eu clicar novamente aqui na de índice 1, a gente vai ver que ele vai adicionar corretamente mais um item na lista do índice 1. Isso são manobras que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com listas no Pega. Então vocês veem que foi um pouco complexo, né? A gente teve que fazer uma certa mão de obra para que os índices pudessem ser reconhecidos. De modo resumido, o que aconteceu aqui é que a gente precisou do índice para que a gente pudesse adicionar corretamente na lista de fotos de cada um desses issues. Agora a gente vai fazer uma pequena correção aqui, porque a gente viu que quando a gente abre aqui o Inserir Foto, está trazendo essas informações. E isso é lixo, isso é informação que é inútil, deveria estar vazio. Para isso a gente vai vir aqui no nosso Data Transform de inicialização do objeto NewPhoto e vai fazer um Remove Page. O Remove Page ele serve para apagar uma página, seja ela qual for, apagando todos os seus dados. Então, quando a gente instanciar o objeto, ele remove o objeto anterior e vai fazer um Update Page criando o objeto novamente do zero. Então, se eu clicar aqui no Inserir Foto, vocês veem que não tem mais os dados anteriores. Bom, resumindo, no vídeo de hoje a gente conseguiu entender como funcionam as Local Actions e como se utilizam parâmetros para que a gente possa adicionar objetos em listas utilizando esses parâmetros. No caso, o parâmetro que a gente utilizou foi o index da lista, né? o índice de cada item dessa lista aqui de issues. De modo resumido, cada issue ele possui uma lista de fotos. Para eu saber se essa foto pertence a esse issue, eu precisei criar esse param index aqui, esse atributo index.
e através dele eu associo a foto à lista aqui desse issue, a lista de fotos desse issue. No próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com activities para que a gente possa de fato inserir os arquivos de fotos, ou seja, a gente vai poder ver essas fotos aqui no Pega. Não apenas adicionar essas informações, mas adicionar os arquivos relacionados a cada uma das fotos.